E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar um pouco mais sobre os jogadores do Cruzeiro do Sub-20 que podem ser aproveitados no time de cima, pelo menos na minha avaliação, e também aproveitando para pegar o histórico do Cruzeiro na competição. Nos anos em que a gente foi campeão do Brasileiro Sub-20, quais jogadores foram depois aproveitados no time principal? Então já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos para a vinheta, bora pro vídeo. Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. De cara eu vou falar de 3 jogadores aqui que eu acho que não devem subir, tá? Mesmo que tenham talento, eu acho que são jogadores que não estão prontos para subir. O primeiro deles é o Gabriel Brazão, né? Goleiro que ainda joga no Sub-17 da seleção, mas já é o titular do Sub-20. Inclusive o Vitor Eudes, que pegou 3 pênaltis na decisão, ele é o reserva do Sub-20, né? Isso mostra como que a nossa escola de goleiros tem funcionado muito bem. O Gabriel Brazão é um cara muito promissor, parece ser um grande goleiro aí, tem muito futuro pela frente, mas ele ainda é muito novo. Se ele sobe para o profissional agora, ele não vai ter oportunidade, até porque a gente tem bons goleiros na frente dele e todos os 4 goleiros do Cruzeiro, Fábio, Rafael, Lucas França e Lucão, são bons goleiros. Então não acho que a gente deva subir um jogador, até porque isso pode frear a evolução. O cara ficar só treinando, né, pode frear a evolução dele. É uma preocupação até que eu tenho, por exemplo, com o Lucas França e com o Lucão para o próximo ano, já que é muito improvável que eles joguem, né? Então talvez emprestá-los aí para poder jogar, para ganhar uma rodagem, pode ser até uma opção interessante. O lateral Vitinho, que é incessantemente pedido pela torcida, é um cara ofensivamente muito bom, mas que tem muita coisa para melhorar no aspecto defensivo. O Vitinho ele joga tanto na meia, né? Ele pode jogar ali na segunda linha de meio campo pelo lado direito, como na lateral. Eu acho que o Vitinho não está pronto para subir, tanto que ele não é titular do time de base. Isso é uma coisa que a gente deve ressaltar, ele não é titular do Sub-20. Ele não era titular no início do ano da Copinha, o titular da lateral era o Kevin lesionou e o Vitinho jogou e foi muito bem. Inclusive marcou 2 gols muito bonitos, né? Acho que isso que fez ele ganhar muita moral com a torcida. Mas é um cara que teve lesão na temporada, não acho que ele esteja pronto e ele ainda é muito novo, ele tem anos de Sub-20 pela frente. Então vamos com calma com o Vitinho, que ele vai subir, mas eu acho que não é agora a hora dele. Mesma situação do Cezinha, que é um meia que joga no time Sub-20 desde a temporada passada. Ele jogou a Copinha 16 e a 17. Em 2016 ele jogou bem, em 2017 nem tanto. Perdeu espaço, perdeu a titularidade, ele é meia, né? Pode jogar pelos lados, mas preferencialmente é um armador que joga ali como meia central. Ele hoje é o reserva do Tony Anderson, né? Que acabou se firmando ali. É um jogador que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Cezinha é bom jogador, tem talento, eu acho que tem muito a evoluir. Precisa ser mais regular, mas assim, eu acredito bastante nesse jogador pro futuro. Vamos com calma, não tem necessidade de subir ele agora. Sobre o time do Sub-20, eu cheguei a 7 nomes que eu acho que poderiam subir para compor o elenco na próxima temporada. Acho que os 2 laterais estariam em condição de subir, tanto o Lucas Soares, que é o lateral direito, que é um cara que teve início da carreira a formação como atacante, mas fez um Brasileirão Sub-20 muito bom na lateral. E na esquerda o Vitor Luiz, que é titular ali da ala há mais de ano nesse Sub-20, é um cara que tem qualidade, que marca bem, não compromete, que sabe apoiar o ataque também. Ele perdeu o pênalti lá na decisão Sub-20, mas isso não muda em nada para mim o fato de que o garoto é bom de bola. O volante Vander, né, que teve uma mini oportunidade no profissional entrando na partida contra o Londrina da Primeira Liga, é um volante que chega bem à frente, que trabalha bem essa bola. Eu acho que o Cruzeiro hoje ele tem uma certa carência nessa questão do segundo volante, tanto que sem o Ariel Cabral a gente teve dificuldade, porque o Lucas Silva não se encontrou, o Romero não teve oportunidade, muito porque estava lesionado também. E jogar com Henrique e Hudson é uma coisa que a gente já falou inúmeras vezes do problema que a gente tem para sair jogando, né? A ligação ali da defesa, o meio campo e ataque, fica muito comprometida jogando com 2 jogadores de características quase iguais. Então acho que o Vander é sim um bom jogador, acredito que ele vai subir ano que vem, ele tem talento para isso, é uma promessa. E aquele pênalti cometido contra o Londrina, que até hoje eu insisto que aquilo não foi pênalti, tá? Foi invenção do juiz. Mas aquilo ali não pode queimar um jogador que tem muita qualidade. Outro jogador que tem qualidade, e foi iniciado um processo de fritura recentemente de forma ridiculamente precoce, é o Tony Anderson.
O Tony é meio atacante, pode jogar como um falso 9, como um camisa 10, ele foi o camisa 10 da conquista, né, o capitão do time sub-20, e ele errou o pênalti lá na decisão, ele fez uma reta final de Brasileiro Sub-20 ruim, não conseguiu se destacar como havia feito antes, mas é importante ressaltar que deve-se tomar muito cuidado com esse jogador para que ele não seja como o Alex, né, o meia, que está no time principal, que nunca teve sequência de jogo, que a torcida não gosta do cara, fala que o cara não tem raça, que o cara é preguiçoso. O Tony tem o estilo de jogo muito parecido com o Alex, ele é um jogador mais cadenciado, é um jogador pesado, um jogador fisicamente forte, então ele não vai pegar a bola e sair correndo igual um louco toda hora, não é esse o estilo de jogo dele. A torcida tem que ter paciência e o clube tem que saber lançar ele no momento certo. Por exemplo, agora a gente não tem nenhum atacante jogando bem. O Sassá e o Raniel estão lesionados, o Rafael Sobis está muito mal, o Rafael Marques é uma peça nula, o Judivan também está lesionado. Eu pensaria em colocar o Tony Anderson nesse momento, até no elenco principal, dar uma chance de jogo para ele como falso 9, que eu acho que ele vai poder render mais do que a galera que está jogando ali. Outro jogador que acho que poderia subir é o Jonathan, que é um centroavante muito bom na bola aérea, que inclusive marcou o gol contra o Coritiba na decisão. Ele é um cara muito bom de cabeça, com os pés eu acho que ele ainda tem muita coisa a evoluir, mas ele está perto de estourar a idade do Júnior. Então assim, nesse momento agora que a gente não tem centroavante no time de cima, talvez daria para dar uma oportunidade, para testar, para ver se ele consegue ir bem, porque às vezes o cara sobe pro profissional e vai melhor no profissional do que era na base. É o caso do Murilo, por exemplo. O Murilo não se destacava tanto na base, mas quando subiu, pegou a camisa no time de cima e não sentiu, jogou muito bem. Tem também o Nixon, né, que é um meia que joga pelo lado. Ele subiu inclusive na partida contra o Londrina, entrou no segundo tempo do jogo. Acho que ele pode ser sim uma alternativa para 2018, como esse homem de lado, ele avança, agride, é um ponta interessante, que tem qualidade. É um nome que me interessa, eu acho que o Cruzeiro pode sim e deve experimentá-lo para o próximo ano. E por fim eu vou falar do Marcelo, que é um cara que precisa ser testado no time profissional, porque tem muita qualidade técnica. Ele assumiu a responsabilidade do time sub-20 na fase final do campeonato, foi muito importante não apenas por ter marcado gols, dado assistências, mas por ter sido o cara que chamou o jogo mesmo. No momento que o time tinha dificuldade, ele pediu a bola e foi o cara que organizou o time, que avançava, que deu assistência para gol na final, que bateu o pênalti no primeiro jogo decisivo. Então o Marcelo é um cara que eu acho que a gente pode observar muito bem. Ele passou por todas as categorias de base da seleção, sub-15, sub-17, sabe jogar como atacante mesmo, ele era camisa 9 inclusive. Isso é uma coisa que acontece muito, porque às vezes no sub-17 o cara tem uma condição física que dá para ele jogar como centroavante. Mas quando vai subindo, né, os caras vão avançando a idade, os zagueiros vão ficando muito mais fortes. Se o cara fisicamente não vira ali um monstro para aguentar pancada, é normal que ele saia ali dessa função de centroavante e vai jogar pelo lado. E o Marcelo se adaptou muito bem a isso, tem jogado muito bem durante todo esse ano, é um cara que tá para completar 20 anos agora em janeiro. E eu me lembro que na época que trabalhei na assessoria do Marcelo Oliveira, né, um dia que eu estava na Toca da Raposa, o Marcelo chegou do sub-17 e fez um treino com o profissional e treinou muito bem, assim, marcou gol e tudo. Eu me lembro disso, assim, um flash mesmo, não conheço o Marcelo, mas eu vi jogando e acho que é um jogador muito interessante que o Cruzeiro precisa aproveitar para o ano que vem. A segunda parte desse vídeo é que eu fiz uma pesquisa sobre quais jogadores subiram nos anos que o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 2007 a gente fez a final contra o Internacional, ganhou por 1-0 com gol do Joab. E o Joab, por sinal, que nem chegou a ter oportunidade no time de cima. Daquele time subiram alguns jogadores, tá? O goleiro Rafael é o único que ainda está no clube até hoje, né? Teve também o lateral Diego Renan, que jogava na lateral esquerda, o lateral direito Marcos, que não teve oportunidade no momento, mas em 2012 ele teve oportunidade no primeiro semestre, não conseguiu convencer e depois acabou saindo do clube também. Tivemos dois zagueiros ali na campanha, os dois praticamente não tiveram chances, mas chegaram a jogar pelo profissional. O Maicon jogou uma vez, é esse mesmo Maicon aí que jogou no São Paulo, que está hoje no Galatasaray, né? Ele que atuou também no futebol do Porto.
e o Wellington, que marcou um dos gols na final do Campeonato Mineiro de 2007, inclusive ele entrou ali naquela partida logo após a saída do Paulo Autuori, a gente que havia perdido o primeiro jogo da final, o Paulo Autuori foi demitido depois daquela derrota ridícula. O Wellington jogou aquela partida, depois passou por Botafogo, vários clubes, também não vingou na carreira a partir dali. O meia Bernardo, né, vocês lembram dele? Ele era reserva desse time, inclusive entrou na final, jogou em vários clubes grandes e hoje está lá no futebol do Kuwait. E tinha também o Zé Eduardo, que era um volante, que jogou inclusive seleção de base, jogou o Mundial Sub-20 pelo Brasil. Era um cara muito promissor, mas teve problema com a diretoria porque não quis renovar com o Cruzeiro e tal. Foi encostado, rodou por vários clubes aí e acabou que não virou muita coisa, tá jogando em divisões inferiores da Itália. A decisão de 2010, o jogo ficou 0 a 0 contra o Palmeiras e a gente foi campeão nos pênaltis. Aquele time subiram posteriormente o Mike, no caso o Mike foi campeão aí muito novo, ele também seria campeão em 2012 e só aí subiria para o profissional. Mas a gente teve ali o Alisson na mesma situação, o Alisson também só subiu o profissional 2012, 2013. Teve o Elber, né, que subiu nessa safra aí a partir de 2011, já incorporou o elenco principal do Cruzeiro. O Lucas Silva, que ficou no time de base até 2011, subiu 2012 para se afirmar em 2013. O Gabriel Araújo, um lateral esquerdo que teve algumas partidas em 2011, nem foi mal, mas o problema é que aquele momento era muito complicado, né, com o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento. O Gabriel Araújo teve pouquíssimas chances e nunca mais jogou, hoje está rodando aí pelo futebol exterior. E tinha também o Seba, que parecia ser um atacante muito bom, lembrava um pouco até o Adriano por ser canhoto, muito forte. O Seba chegou a fazer 10 jogos pelo profissional do Cruzeiro, não marcou gol, não jogou bem, acabou sendo vendido inicialmente por Porto e hoje está jogando no Olympiacos da Grécia. O Thiaguinho era uma das grandes promessas desse time, né? Inclusive foi ele que bateu o pênalti decisivo que nos deu o título. Thiaguinho acabou não vingando, passou por Goiás, Vasco e diversos outros clubes, não conseguiu acontecer de fato no futebol. E o Douglas Pires, que era o goleiro que defendeu a penalidade, foi o herói ali da conquista, foi emprestado diversas vezes pelo Cruzeiro, a última vez para o Bahia inclusive, onde está lá desde 2013, agora como atleta do Bahia mesmo. 2015 ele foi titular do time, mas atualmente é goleiro reserva lá do clube baiano. A conquista de 2012 foi novamente em cima do Internacional, dessa vez com uma vitória por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo Alisson, o gol do Cruzeiro, o Valdívia marcou para o Inter e no final da partida o Pedro Paulo fez o gol do título pelo Cruzeiro. O Mike, após essa conquista, né, o bicampeonato dele na categoria sub-20, ele subiu para o profissional. Da mesma forma subiu o zagueiro Alex Flávio, que ficou até 2015 no Cruzeiro, mas praticamente não jogou. Atualmente acredito que ele esteja sem clube, porque o contrato dele com o Cruzeiro era só até o fim de 2016 e não achei notícias dele a partir dali. O Wallace era o outro zagueiro desse time, subiu, foi utilizado, jogou algumas boas partidas inclusive pelo Cruzeiro e foi muito bem vendido para o futebol europeu. Ele passou pelo Braga e atualmente joga na Lazio. A dupla de volantes desse time subiu e nunca conseguiu vingar. O Eurico, né, que até hoje ainda é jogador do Cruzeiro, o contrato está expirando agora no fim do ano, não sei qual vai ser o futuro dele. E o outro foi o Bruno Edgar, né, Bruno Ramires, que está atualmente emprestado ao Portimonense do futebol português, mas que foi um jogador que jogou bastante em 2016 pelo Cruzeiro e não conseguiu convencer. Nesse time tínhamos o Alisson, né, que depois dessa conquista subiu para o profissional, passou pelo Vasco e voltou, está até hoje no elenco principal do Cruzeiro. E por fim tínhamos Vinícius Araújo, que conseguiu certo destaque no time, subiu em 2013, foi campeão brasileiro, depois vendido ao Valência, voltou para cá por empréstimo, foi para o Sport, atualmente ele é jogador do Saragossa lá da Espanha. Bom galera, feito o vídeo aí com a análise dos jogadores que eu acredito que pode subir e aproveitando um pouco desse histórico também, né, para ver os jogadores que foram aproveitados, gostaria que você deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal caso não fosse inscrito e usasse os comentários para dar sua opinião sobre o vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!